Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galerinha do sexto ano, vamos lá? Vamos começar a trabalhar com a nossa aula de Geography dessa semana. Espero que todo mundo esteja bem, esteja tranquilão em casa. Na verdade, essa aula ela vai ser liberada no dia 16. Então, vocês vão estar me ouvindo, então espero que estejam todos retornados à escola, né? Para curtir a escola, para enjoy, né? Com os amiguinhos, aquela brincadeira, aquela coisa toda, tá certo? Que é importante e a parte social também é muito importante, principalmente para vocês que são sexto ano, já são big boys and big girls, né? Já são fundamental 2, já estão até engrossando a voz, mas ainda tem um pouquinho da cabecinha do Fundamental 1, né? Ainda estão se adaptando. A gente está só no começo do ano ainda, estamos em abril, né? Então, assim, é importante, o social é importante. Eu sei que essas que são brincar, gastar energia, né? Coisas desse tipo, tá certo? Boys and girls. Bom, Teacher Júlio já está bem adiantado, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar dar uma acompanhada aqui no ritmo dele, mas é muito, 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 muito conteúdo. Então, vamos lá. Vamos começar sobre Geography of Brazil, ou Geografia do Brasil, tá certo? Primeiro conceito, espero que estejam com seu amigo para as aulas de Geography, os seus amigos, né? Que é o caderno de Geography e um lápis ou caneta para anotar, porque, como eu disse, a gente não tem material próprio, então a gente tem que ir anotando. Então, primeira anotação que eu gostaria que vocês fizessem aqui seria Geography of Brazil, Geografia do Brasil, ok? Então, a gente vai anotar muitos conceitos importantes hoje, principalmente tratando de Geography of Brazil, a geografia do Brasil, porque o Brasil é o nosso país de nascença, né? Então, a gente precisa estudar sobre o Brasil. Afinal de contas, somos brasileiros, ou se tem alguém que não é brasileiro aí, mas vive no Brasil. Se está assistindo uma aula aqui na Escola Dinâmica, é porque vive no Brasil. Então, a gente tem que saber muito, a gente tem que ser expert, tá? No Brasil. Então, vamos lá. The country of Brazil occupies roughly half of South America. Tá? Então, ó, anotem isso daí também. South America é América do Sul. O que é South America? América do Sul. Ok? Bordering the Atlantic Ocean. Ok? Então, também, Atlantic Ocean é o Oceano Atlântico. Olha, o Oceano Atlântico aqui. South America, América do Sul. Todo de verdinho aqui, tá certo? Então, o que é que diz aí, né? Que o Brasil é mais ou menos do tamanho da metade, equivale à metade da América do Sul. Olha como o Brasil é grandão, gente, tá? Metade de uma parte do continente, né? Porque o continente completo é o continente americano, mas um pedaço grande do continente, né? É só o Brasil. Então, para você ver, por isso que dizem que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? É quase que o Brasil sozinho é quase que um continente. Se eu não me engano, o Brasil sozinho equivale a ali pelo menos o leste europeu, juntando os países do leste europeu, do leste não, desculpa, daqui do oeste, né? Daqui do lado de cá, né? Juntando aqueles países ali, daria mais ou menos o tamanho do Brasil. Então, o Brasil praticamente é um continente, boys and girls, tá? O Brasil, ele faz borda com o Oceano Atlântico do seu lado, do seu leste, né? Do seu leste, ele faz borda com o Oceano Atlântico. A área do Brasil é de 8.514, 8 milhões, né?
8.514.215 quilômetros quadrados, tá certo? Então, Então, o Brasil é enorme, tá certo? Which includes of land. Então, desses, 8.456 é de terra e 55.455 quilômetros de água. Ou seja, provavelmente os rios, os lagos, as lagoas, né? Tudo que tem água, o Pantanal, né? Tudo pântanos, né? Ok? O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, ok? Pico da Neblina é o ponto mais alto do Brasil, que fica lá fica onde? Fica lá na divisa com as Guianas, né? Parte da Serra do Imerê faz divisa com o Brasil e a Venezuela. Então é o ponto mais alto do Brasil. Fica 2.995,3 metros acima do nível do mar. Geralmente, essa contabilidade, né? Geralmente você trabalha quando você quer saber a altura, você trabalha baseado no nível do mar, tá certo? Então, de acordo com o nível do mar, dá quase 3.000 metros, quase 3.000 metros de altura. É muita coisa, gente. É muita coisa, tá? Ok. O Brasil faz fronteiras, né, com países, com a Argentina, certo? Então, a Argentina é o nosso maior parceiro comercial. O que é parceiro comercial? Aquele que a gente faz comércio, que a gente compra e vende. É o maior parceiro comercial na América do Sul, né? Se eu não me engano, a Argentina é o segundo ou o terceiro. Agora não estou certo, mas é um dos principais parceiros. E a gente também faz fronteira com a Bolívia, a gente faz fronteira com a Colômbia, a gente faz fronteira com a Guiana, a gente faz fronteira com o Paraguai, a gente faz fronteira com o Peru, a gente faz fronteira com o Suriname, ok? A gente faz, também é conhecida, né? A Guiana do Oeste, não, Suriname, ela tem uma parceria com um outro país, com a Guiana, eu acho que ela é a Guiana holandesa, parece que ela é uma Guiana, também chamada Guiana holandesa, com o Uruguai, com a Venezuela e com a França, né? Porque, na verdade, é a Guiana francesa, né? Como a Guiana francesa é parte da França, é uma colônia da França, então, aqui eu estou vendo que eles colocam a França, aqui pelo menos no Wikipedia em inglês, né? Guiana Francesa. A gente diz que faz com a Guiana Francesa, mas tudo bem, faz parte, né? O clima, bom, já que a gente está falando de fronteira, né? A gente trazer um tópico, obviamente, aula de geography, a aula de atualidades também, então a gente tem que falar de coisas atuais. O Brasil hoje está com a fronteira fechada para vários países. Se eu não me engano, um único país que está com a fronteira aberta para o Brasil é o Paraguai, e mesmo assim parece que tem várias condições, parece que tem que mostrar teste antes de entrar, alguma coisa assim. Mas a grande maioria desses países aí estão com fronteira fechada com o Brasil, exatamente por conta do problema da gente, da pandemia. Não sei se vocês sabem, mas hoje o Brasil é o epicentro da pandemia. No momento em que eu gravei essa aula, que foi na semana anterior, não é na semana que você está assistindo, mas na semana anterior, o Brasil, em 2 dias, teve 8.000 mortes, ou seja, uma média de 4.000 mortes por dia só de uma doença. É muita, muita, muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já estudaram isso em história, né, mas na Guerra do Iraque, uma das últimas guerras, né, que os Estados Unidos entrou de cabeça mesmo, foi a Guerra do Iraque. Na Guerra do Iraque, se eu não me engano, morreram em torno de 4.500 ou foi 5.000 soldados americanos. Então, em uma guerra que os Estados Unidos passou quase 10 anos, se eu não me engano, no Iraque, passou menos de 10 anos. Não, o Iraque passou uns 7, 8 anos. Em 7, 8 anos, o Brasil
os Estados Unidos perderam 4.500 a 5.000 soldados nessa guerra. O Brasil, em um dia, com uma doença, perde 4.000 pessoas. 8.000 em 2 dias. Então, só para vocês terem uma noção do grau, a escala do problema. Porque quando a gente ouve um número, 4.000, mas não tem ninguém próximo da gente que a gente perdeu, esse número ele fica meio solto no ar. Principalmente para vocês, que são pequenininhos, então ainda não tem muita noção. Mas 4.000 pessoas para uma doença é muita gente. É muita gente. E vem outro dado alarmante. A gente deve estar atingindo um estudo, não sou eu que estou falando, não. Um estudo de uma universidade americana diz que a gente deve estar perdendo em torno, até julho, 540.000 pessoas. Ou seja, em pouco mais de um ano e alguns meses, a gente está perdendo, gente, 540.000 pessoas. É muita gente, 500.000 de pessoas a gente está perdendo só para uma doença. É muita coisa. Ok? Me sinto na obrigação de trazer esse conteúdo, porque é um conteúdo muito, muito, muito atual. Tá? Vamos voltar aqui para a questão da geografia do Brasil. Size and Geographical Location. Então, o Brasil fica em the South American Continent, né? Aqui, como é em inglês, né? Os americanos, eles consideram que a América são 3 continentes, né? Ou são 2, né? Que a América Central e a América do Norte é um continente e a América do Sul é outro. Não é verdade. Na nossa geografia, a geografia que a gente estuda no Brasil, só existe um continente, o continente americano, um só. Ok? Um, larger. Então, o Brasil é o quinto, se eu não me engano, né? O Brasil só perde para esses países aqui, ó. Primeiro maior do mundo é Rússia, segundo maior do mundo Canadá, terceiro maior do mundo China, quarto maior do mundo Estados Unidos. A gente fica na quinta colocação. E a gente só é menor que os Estados Unidos porque os Estados Unidos compraram, né, o Alasca e o Havaí. Eu não sei se vocês sabem disso. O Alasca e o Havaí foram comprados pelo governo americano. Então, juntando aquela terra ali, os Estados Unidos é maior. Mas se eles não tivessem o Alasca e o Havaí, o Brasil seria maior. Tá certo? O Brasil tem um arquipélago, né? Arquipélago de Fernando de Noronha, pertencente ao nosso estado, ao estado de Pernambuco, né? Pertence ao estado da gente. Motivo de orgulho de nós pernambucanos, né? Porque é um lugar conservado, lindo, maravilhoso, tá certo? Então vamos lá. Eu não vou entrar muito em detalhe, relevo, coisas mais sofisticadas, porque aí Tite Júlio trata disso daí lá com vocês. E, assim, seria um vocabulário meio complexo para vocês aprenderem aqui em inglês. Então, vou ficar assim, só nas informações relevantes, mas não se esqueçam de anotar essas informações, tá certo? Então, rapidinho aqui, o Brasil tem algumas montanhas, né? Os Andes, né? A Cordilheira dos Andes, que é uma cordilheira presente aqui na América do Sul, mas no Brasil não tem ela dentro do seu continente, né? Então, elevação altíssima, de 7.000 metros, chega até 7.000 metros. O Brasil não tem, né? Como a gente viu agora há pouco, o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, dá nem 3.000, ou seja, menos da metade do que da altura lá na Cordilheira dos Andes. No entanto, a gente tem algumas montanhas. A gente tem aqui, ó, o Sugarloaf Mountain, né? A montanha, né? A montanha do Pão de Açúcar, que fica lá no Rio de Janeiro, que é onde fica o Cristo Redentor, né? Muito conhecido, como é que se diz? Cartão postal, né? Um dos cartões postais do Rio de Janeiro, que é uma terra espetacular. Não conheço, mas dizem que é muito bonito. Tá? O Brasil também tem várias serras, como a Serra do Mar. Olha que imagem belíssima, né? Serra do Mar, na costa do Atlântico. A gente também tem a Serra do Espinhaço, tá certo? Que fica na parte central do país, tá? Então, a gente tem outras áreas. A gente também tem... Aí vem aqui
A gente tem a região também de Planalto, né? De Planalto, Plateau, a gente chama Plateau, na área central do Brasil, Planalto Central, tá certo? A gente também tem mangue, né? Mangue, principalmente na nossa área aqui, eu não sei se vocês sabem disso, mas um dia Recife e Olinda foi praticamente um mangue. Praticamente era coberto em mangue. Também temos lagoas, né? Lagoons, temos dunas, principalmente ali na região mais no norte do Nordeste, né? Então, ali Natal, né? Até o Maranhão, até lá as dunas lá do Maranhão, os lençóis maranhenses, né? Chama lençóis maranhenses, tá certo? E a gente também tem corais, que a gente também tem muito aqui, né? Aqui na região Nordeste, tá certo? Se o Brasil tem um dos sistemas de rio mais extensos, aliás, o sistema de rio mais extenso do mundo, né? Então, o Brasil, se vocês, né? A gente não dá valor a isso, mas em termos de água, água doce, o Brasil é riquíssimo. E ainda assim, gente, a gente enfrenta, como é que se diz? Seca. A gente enfrenta problema de seca e a gente enfrenta problema de falta de água, de racionamento de água. Então, a gente vê que é um problema realmente governamental, de falta de vontade do governo de resolver o problema, porque o Brasil tem para dar e vender água, e a gente não sabe usar da maneira correta. Apesar de que a bacia do Amazonas, né, que é a disparada, que é o que faz o Brasil ser riquíssimo em água, fica lá na região norte, a gente está na região nordeste. Mas ainda não se justifica, porque a gente também é bem provido de rios aqui nessa região também. O problema é que a gente destrói tudo, né? Bom, boys and girls, então a gente encerra aqui a parte, pelo menos essa parte aqui do Brasil, e a gente vai falar agora, a gente vai avançando um pouquinho e falando a respeito de PIB. A gente tem aqui, deixa eu ver em que página, a gente fala de PIB dos países, tá certo? Fuso horário, a gente fala fuso horário. Tem um momento aqui que a gente trata de PIB. Deixa eu achar aqui no livro PIB de alguns países aqui. Na tecnologia, em favor dos mapas, mapas digitais, né? Na página 80, a gente fala de PIB, tá? Então, vamos lá. The list of countries by GDP. Então, o que é PIB, né? Talvez vocês nem saibam direito o que é PIB em português. PIB é o que a gente chama, é um acrônimo em inglês, em português acrônimo, significa produto interno bruto. É tudo aquilo que é produzido num país durante um ano, tá? Então, a gente vai fazer uma análise e aí a gente talvez vocês comecem a entender, né? Por que certos países são tão ricos e outros não tanto, né? Então a gente vai olhar aqui, ó. Gross em inglês, anotem isso daqui, ó, GDP, ok? GDP significa Gross Domestic Product, produto interno bruto, ok? Então, GDP equivale a PIB, produto interno bruto, ok? Então, como eu expliquei, é o valor, né? É o valor de tudo que a gente produz, produtos e serviços também, tá? Dentro de um ano, num período de um ano, tá? Então, alguns países têm um PIB muito elevado, muito maior do que o Brasil. O Brasil hoje, o Brasil até um mês atrás, mais ou menos, se encontrava em nono lugar. Eu estou vendo aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Tá? O Brasil estava nessa posição aqui até um mês atrás, só que o PIB do Brasil caiu muito e agora o Brasil está em 12º lugar. Então, a gente nem vê o Brasil nessa lista aqui. Talvez aqui na lista mais embaixo a gente vai ver, né?
O Brasil, 13º, o Brasil aparece, na verdade, em 13º atrás da Austrália. Vamos analisar esses números aqui para a gente ver como isso é ruim para a gente, né, em relação à população. Porque quando a gente fala em PIB, a gente também tem que ver a população daquele país, para ver se, número um, qual é a riqueza em relação à população, porque não adianta também um país ter um PIB muito alto e a população gigantesca, como, por exemplo, é o caso aqui, ó, da China. A China tem um PIB altíssimo, 14,86 trilhões de dólares. Isso daqui é trilhão. Então, 14, a China produz todo ano 14,86 trilhões de dólares. A China vai ultrapassar, eu estava vendo ontem a notícia de que a China deve ultrapassar os Estados Unidos como maior PIB do mundo em 2027. A previsão antigamente era para 2030. Agora a previsão passa a ser 2027, que a China ultrapasse os Estados Unidos como o país mais rico do mundo. Significa agora que o chinês vai viver o mesmo padrão de vida do americano? Não. Por quê? Porque nos Estados Unidos existem 330 milhões de pessoas. Na China, 1,4 bilhão de pessoas. Então, existem quase 4 vezes mais chineses do que existe americanos. Então, você vê que o PIB da China e dos Estados Unidos vai estar em 2027, 2030 emparelhado, né? O da China vai ultrapassar, mas não significa que os chineses vão viver o mesmo padrão de vida do padrão americano, que é um padrão alto, né? É um padrão bem alto, tá? Outro detalhe que a gente deve levar em consideração também é como é feita a distribuição dessa riqueza, tá? Então, você, por exemplo, você tem um país altamente rico, como os Estados Unidos, riquíssimo, né? 20 trilhões, quase 21 trilhões de dólares para 330 milhões de pessoas, mas a verdade é que tem muita gente nos Estados Unidos que vive na pobreza. Dá para pensar numa coisa dessa, né? Você tem, por exemplo, um país como a Alemanha, com 3,78 trilhões, ou o Canadá com 1,6 trilhões de dólares. Veja só, então, o PIB dos Estados Unidos é, vamos dizer, umas 17 vezes, 16, 17 vezes maior do que o Canadá. Mas a população do Canadá é bem pequenininha comparada com, deixa eu ver aqui, Canadian population, tá? A população do Canadá é de 37,59 milhões. Veja só, os Estados Unidos têm quase 300 milhões de pessoas a mais. Então, tem esse detalhe, a população do Canadá é bem pequenininha, tá? E a riqueza é melhor distribuída. Nos Estados Unidos, apesar de ser um país muito rico, mas a distribuição de renda não é boa, tá? Só para vocês terem uma ideia, as 50 famílias mais ricas dos Estados Unidos, 50 famílias, as 50 famílias mais ricas dos Estados Unidos, têm a mesma riqueza dos 50% mais pobres. Ou seja, as 50 famílias têm a riqueza de 165 milhões de pessoas. Os 50% mais pobres, a parte de baixo, né? Mais pobre. Só para você ter uma ideia da falta da má distribuição de renda. No Brasil, isso é ainda pior, né? O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país com 220 milhões de habitantes, 210, desculpa, mais ou menos 210. Não é um país pobre, não é um país rico, mas também não é um país pobre. Mas a distribuição de renda é horrível no Brasil. Então, a gente vive num país em que muitas pessoas, e principalmente agora por conta da pandemia, muita gente sem ter o que comer. Estava assistindo na televisão hoje, pessoa abrindo um armário da cozinha e vamos dizer uns pacotezinhos assim, 3 pacotes de arroz, 2 pacotes de feijão, uns pacotezinhos de coisa assim para passar o mês, o resto do mês. E você tem gente andando em carro de 500 mil, de 1 milhão de reais na rua, né? Então, para você ver a má distribuição, é pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco. Então,
a questão do produto interno bruto não é só o produto interno bruto em si, mas é essa distribuição. Ok? Então, vamos olhar aqui, ó. Lista, né? Então, a gente tem 3 listas, na verdade, aqui. Uma do Fundo Monetário Internacional, é um órgão, que é do Banco Mundial, outro órgão, que é das Nações Unidas. O Brasil aparece em nono aqui pelas Nações Unidas e o Banco Mundial, mas o Brasil já caiu. Esse número está desatualizado. O Brasil, na verdade, ele se encontra na 12ª posição. O Brasil tem um PIB de 1,839 trilhões de dólares, tá? Aqui aparece com 1,847. Mas o Brasil já caiu. Parece que o PIB do Brasil é em torno disso, né? Na verdade, ficou negativo, então o PIB do Brasil reduziu, mas alguns países cresceram, então acabaram ultrapassando o Brasil, né? Dentre eles, o Canadá, né? Se eu não me engano, a Coreia do Sul, a Austrália, então alguns países ultrapassaram o Brasil. Ok, boys and girls? E para finalizar, a gente vai falar da Pangeia. O que é que foi a Pangeia, né? A Pangeia, Pangaea, né, é o equivalente à Pangeia, tá certo? A Pangeia foi exatamente a união, né? Foi a união de todos os continentes. Um dia, todos os continentes foram um continente só, né? Que a gente chama de supercontinente, né? Ou Pangeia, tá certo? Isso foi durante o período Paleozoico e o início do período Mesozoico, tá? It assembled from earlier continental 335 milhões de anos atrás and began to break apart há 175 milhões de anos atrás. Eles começaram a se separar, mais ou menos na época dos dinossauros, tá? Então, por isso, não sei se já assistiram um filme, né? Mas geralmente eles associam. O filme é bom, aquela rachadura, né? Aquela coisa se rachando e aí os continentes se afastando. Tá certo? O que é interessante saber? A Pangeia foi no centro do Equador, né? Ela ficava ali localizada no centro. E aí ela começou a se separar, tá certo? O nome Pangeia, né? Vem do grego antigo, vem do grego antigo, que significa entire whole, que significa todo, inteiro, né? Completo, tá? And Gaia, Gaia significa Mother Earth, né? A mãe terra, tá certo? Então, vem daí, tá certo? O que é interessante de saber em relação à Pangeia? Ó, aqui ó, tem uma imagem da distribuição. América do Sul, África, Índia, Antártica e Austrália. A Antártica também fazia parte da Pangeia. Olha, eu não sabia disso. Agora eu estou vendo isso aqui agora. Agora eu estou estranhando aqui, cadê a Ásia e cadê a Europa? Aqui a distribuição do fósseis, tá? Inclusive, né, para que vocês saibam, né, a Antártica é considerada um continente porque é terra. A Antártica ela é coberta de gelo, mas ela tem terra embaixo dela. O Polo Norte, né, o Polo Ártico, ele não é um continente porque ele é gelo. Na verdade, ele é uma camada gigantesca de gelo porque o sol quase não bate lá, então lá é bem frio. Então, a água lá é congelada. E é por isso que o Polo Norte ele está derretendo tão rápido, porque ele é basicamente gelo. Então, ele derrete. Quando ele derrete, a água vira líquida, o nível dos oceanos sobe. Então, outra razão para a gente cuidar do meio ambiente, porque se a gente não cuidar e o Polo Norte derreter e o gelo que existe no Polo Antártico derreter, os níveis vão subir muito, porque a densidade da água é maior na forma líquida, vai subir e vai invadir o continente. E a grande maioria das pessoas vivem nos litorais, a grande maioria da população mundial. Então, outra razão para a gente cuidar. Ok, boys and girls, deixa eu só mostrar essa imagem aqui do que era a Pangeia. Um detalhe importante, uma informação importante, né, é que
Os continentes se separaram, mas guess what? Eles continuam a se separar, eles continuam em movimento. Eles andam num movimento bem devagar, mas eles continuam andando. Então, aqui a gente tem a Antártica, ó, aqui a Austrália, aqui bem claro, América do Sul, África, América do Norte, aí a Europa, a Ásia, e já tem um pedaço aqui meio que separado aqui, né? Ok? Então, ó, aqui é a pessoa que inventou, que descobriu, né? Que inventou não, que descobriu. Aquela outra imagem de fósseis, tá certo? Então, outras imagens, ó, como era, tá certo? Fósseis, mais fósseis do planeta Terra, e por aí vai. Ok, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui hoje com a nossa aula. Qualquer dúvida é só nos procurar lá no Class App, tá certo? E a minha tarefa de casa hoje, sempre indico a tarefa de casa no fim da aula da gente, tá certo? É fazer uma pesquisa, tá bom? Sobre a relação PIB-população. Então, você vai escolher um país, pode ser o Brasil, se você quiser escolher o Brasil, seria até bom. Faça uma pesquisa sobre a relação PIB, GDP, Produto Interno Bruto, e população e a distribuição de renda. Você faz essa atividade e, se conseguir passar para o inglês, bota lá no Google Classroom, no Google Classroom não, no Google Tradutor, passa para inglês, ou digita no Class App, ou tira uma foto feita no caderno e me manda para eu dar o visto. Ok, boys and girls? That's it for today. Tenha uma ótima sexta-feira, restante sexta-feira e fim de semana. Goodbye!